Olá pessoal, bem-vindos aí ao Portal Instruir. Meu nome é Luiz Barros e eu sou o seu professor de Teologia. Se liga aí agora que vamos começar mais uma série do curso preparatório para obreiros e líderes, que é parte integrante do curso completo de Teologia. Olá pessoal, estamos aí mais uma vez fazendo esta videoaula como resumo da parte 8 do curso preparatório para obreiros e líderes, que é parte integrante do curso completo de Teologia. Chegamos aí na metade do curso preparatório para obreiros e líderes e nesta aula falaremos sobre o Espírito Santo, batismo e manifestações do Espírito Santo, autoridade espiritual e etc. Lembrando que a aula aqui em vídeo é um breve resumo do conteúdo total. Então não é a aula completa, e sim um resumo da aula para que você consiga acompanhar, entender e se preparar. E para aqueles que não são nossos alunos ainda, possam entender qual que vai ser a mecânica da aula, ok? Então partimos aí para o conteúdo. Primeiro vamos falar sobre a personalidade do Espírito Santo. Considerando o que a Bíblia ensina sobre a personalidade do Espírito Santo, nós concluímos que ele não é simplesmente uma influência, como alguns creem e até erradamente ensinam. Então o Espírito Santo ele não é uma influência. Quando se fala o sopro do Espírito, que o Espírito Santo ele inspirou ou influenciou homens. Não, ele não é só uma influência. O Espírito Santo ele é uma pessoa divina, como nós mostraremos a seguir. Algumas características da personalidade do Espírito Santo. Primeiro, que ele tem nome. E tem um nome que o identifica como uma pessoa. Chequem lá em João, no capítulo 15, versículo 26. Também em João, no capítulo 14, versículo 16. Então, lembrando, sempre procurem ler um versículo antes, dois versículos antes, dois versículos depois, para poder contextualizar. Tá? Não esqueçam da regra, que é a regra para contextualizar conteúdo, muito importante para o entendimento, compreensão e interpretação dos ensinos e da própria interpretação da Bíblia. Outra característica, ele se identifica como o Pai, com o Filho. Então, ele se identifica tanto com o Pai, como também com o Filho e com todos os cristãos. Lá em Mateus 28, 19 e em 2 Coríntios 13, 14, vocês podem checar isso. O Espírito Santo ele tem poder de decisão. Vejam lá em Atos, capítulo 15, versículo 28. O Espírito Santo ele pensa, ele tem vontade própria, ele sente tristeza, ele revela, ele ensina, ele dá testemunho de nossa filiação com Deus. Filiação é ser filho de Deus. Ele intercede, ele fala, ele comanda, ele testifica de Jesus. E aí eu deixei algumas referências, como Romanos 8, 26, 1 Coríntios 12, 11, Efésios 4, 30, 2 Pedro 1, 21, Gálatas 4, 6, Apocalipse 2, 7, Atos 16, de 6 a 7, João 15, 26. Tem uma outra característica, ele não tolera mentira. Se alguém lhe mentir, será punido. E aí eu tenho uma aspas que nós vamos trabalhar isso dentro da aula. Aqui no vídeo a gente não tem tempo para isso. Está lá em Atos 5, 3. Verifique e contextualize para entender sobre essa minha expressão. Ele não tolera mentira. Se alguém lhe mentir, será punido. E ele não pode ser blasfemado. Está lá em Mateus, no capítulo 12, do versículo 31 ao versículo 32. Mas, falando aí do Espírito Santo, nós vamos falar da deidade do Espírito Santo. A Bíblia claramente revela ser o Espírito Santo uma pessoa divina.
E aí, onde está isso? Como eu posso dizer que o Espírito Santo ele é parte da Trindade? Forma o Deus, né? Então, existe aí o que nós chamamos de Deus, que é composto por 3 partes que são uma só, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas aqui nós estamos falando do Espírito Santo. Quem não assistiu a aula nos capítulos anteriores, estudem, acompanhem, que será de grande valia para o entendimento. Então o Espírito Santo ele também foi chamado por Deus. Então vejam lá em Atos 5, do versículo 3 ao versículo 4, o Espírito Santo ele possui atributos divinos como eternidade, Hebreus 9,14, como onipresença, Salmo 139, capítulo 7 a 10, e versículos 7 a 10, além de onipotência, onisciência e etc., né, que são características, atributos divinos. O Espírito Santo realiza trabalhos divinos, então foi o Espírito Santo que deu a vida à criação. Veja lá em Gênesis 1, no versículo 2. É o Espírito Santo que transforma o homem pecador em nova criatura por meio do novo nascimento. João 3, do versículo 3 ao versículo 8. E foi o Espírito Santo quem levantou a Cristo da morte, mediante ressurreição. Romanos 8, 11. Outra característica do Espírito Santo que eu quero aqui deixar são os nomes do Espírito Santo. Então são diversos os nomes dados ao Espírito Santo, que provam a sua natureza divina. Dentre estes nomes, aqui eu destaco apenas aqui alguns, como o Espírito de Deus, Espírito Santo, Espírito de adoração, Espírito de Cristo, Espírito de vida. E aí aqui na tela eu vou deixar por alguns segundos as referências bíblicas para que você possa depois checar. Citando aqui também alguns, porque algumas pessoas não têm tempo de ler e só ouvir, eu vou colocar aí como referência 1 Coríntios 3,16, Atos 1,5, Romanos 8,15, de 15 a 16. Né? Na verdade, dá uma olhada lá no livro de Romanos, o capítulo 8, desde lá do versículo 2 até o versículo 16, que você vai ver muita coisa com relação ao Espírito Santo. Os símbolos do Espírito Santo. O Espírito Santo ele é simbolizado como fogo, como está lá em Lucas 3,16, Atos 2,3. E esse fogo, como símbolo do Espírito Santo, ele fala da sua grande força em relação às diversas maneiras de sua operação. Então, o fogo ele serve para corrigir os defeitos, e aqui nós estamos falando do defeito da nossa natureza pecaminosa, natureza decaída, e conduzir-nos à perfeição, que deve ser, claro, adorar o Senhor, adorar o Filho de Deus, mas o fogo ele tem o objetivo de transformar. Então o fogo ele purifica, o fogo ele leva à prova. E aqui a gente não está aqui falando que o cristão ele tem que ser provado e ele tem que passar pelo fogo, ele tem que passar pela fornalha e ele tem que viver nisso. Não. O Espírito Santo, ele é o fogo, ele é que vai transformando e isso leva tempo, a transformação leva a um processo, alguns levam um tempo mais rápido do que o outro e etc. Mas o fogo aqui é uma representação do processo de purificação, para que as coisas que da nossa natureza ruim, pecaminosa, elas sejam queimadas, não para que nós fiquemos tão puros e limpos a ponto de achar que somos especiais, mas para que a gente entenda que é necessário um processo de purificação, um processo de renovação, né? Porque o fogo não serve apenas para purificar, mas ele renova. Né? Muitas pessoas podem pensar, por exemplo, nas expressões do ouro,
Então, o ouro, sim, ele é no fogo que ele é purificado, a prata no fogo ele é purificado, mas muitas vezes algo que é de ouro, algo que é de prata, também já é lançado novamente à fornalha, simplesmente para se transformar em algo melhor. Eu quero falar também do símbolo do vento. Jesus falou do vento como símbolo do Espírito Santo. E por que essa referência do vento? Porque o vento ele é invisível, porém real. Então nós não podemos tocar, nem podemos tampouco compreender, mesmo aqui eu falando com um processo que é um processo científico da rotação da Terra, da inclinação dos eixos, nós conseguimos perceber alguma coisa, nós já temos conhecimento sobre isso e mesmo assim não descaracteriza o vento como algo que nós não podemos compreendê-lo em toda a essência. Assim como o vento, a ação do Espírito Santo impede da definição humana, da determinação humana. O vento ele sopra na hora que quer, da forma que quer e onde ele quer. Então, nós podemos até ter algumas previsões com relação ao clima, mas o vento ele sopra. Nós não temos como prever que agora o vento vai soprar mais rápido, mais lento, mais forte, mais fraco, mas o vento sopra. Então, por isso a representação do vento. Tá? E assim o Espírito Santo. Nós não podemos prever. Nós sabemos que existe, mas o vento, como representação do Espírito Santo, é que ele age na forma, na hora que quer. Claro, tudo com decência e ordem, como a própria palavra de Deus nos orienta. Também o Espírito Santo é representado, simbologicamente pela água, pelo rio, lá em João 7:37 a 39. Então eu quero dizer aqui para vocês que lá em Jerusalém, no último dia da festa, Jesus levantou-se e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, no seu interior fluirão rios de água viva. Isto disse ele, Jesus, com respeito ao Espírito Santo, que havia de receber os que nele crescem. Então, aquele que crê recebe o Espírito Santo. E eu quero deixar aqui muito claro que essa ação de receber o Espírito Santo não tem nada a ver com essa situação dessas manifestações estranhas. Receber o Espírito Santo não quer dizer que você tenha que fazer feitos como falar em línguas incompreensíveis, até porque esse dom, que é um dom do Espírito Santo, nós vamos estudar mais à frente. Também uma representação simbólica do Espírito Santo é com relação ao óleo, ao azeite. Lá em Zacarias 4, de 2 a 6, diz assim, que nas Escrituras o óleo ele aparece como um símbolo do Espírito Santo. E o óleo era usado nas solenidades de unção e consagração de profetas, sacerdotes e reis. Entenda isso. O derramado óleo é para uma unção e consagração de profetas, sacerdotes e reis. Hoje a gente vê aí de outras formas. E é considerado um símbolo do Espírito Santo porque era usado nos rituais do Antigo Testamento, correspondendo à operação real do Espírito Santo na vida do crente hoje. Então, o derramar do óleo sobre os profetas, sobre os sacerdotes, sobre os reis, era uma representação do Espírito Santo sobre nós nos tempos atuais. Então, não é necessário hoje que haja um derramamento de óleo, de azeite, para provar que você foi ungido. A unção é pelo próprio Espírito Santo. E claro, ainda existe uma simbologia, muitas denominações trabalham aí fortemente nessa simbologia, que eu particularmente não vejo uma relevância. Muitas vezes este ato é mais uma ação de empoderamento das pessoas do que, de fato, uma ação que possa prover poder do Espírito Santo. Tem centenas de pessoas que têm o óleo, o azeite derramado em suas cabeças
e de fato não foram ungidas e consagradas. Existem outras pessoas que elas são extremamente ungidas, extremamente consagradas e nunca foi derramado óleo ou azeite sobre suas cabeças. Bom, meus queridos alunos, meus queridos amigos, aqueles que me acompanham, quem quer saber mais sobre aí o Espírito Santo, se inscreva em nosso canal ou solicite o material completo pelo portal instruir@gmail.com. Através da sua inscrição, que é totalmente gratuita, através do acesso ao nosso material, todo o nosso material, todo o nosso curso, ele é 100% gratuito. Então, dentro desse conteúdo do Espírito Santo, nós ainda temos a estudar o Espírito Santo no Antigo Testamento, o Espírito Santo em Cristo, o Espírito Santo em relação ao crente, o batismo com o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, as manifestações do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo e a blasfêmia com o Espírito Santo. Isso tudo faz parte do conteúdo da parte 8 do curso preparatório para líderes e obreiros e o curso completo de teologia. Grande abraço aí para vocês, espero que você avalie essas poucas e breves informações. Qualquer coisa, entre em contato conosco, estamos à disposição para poder ajudá-los. Aí na tela está o nosso site, que é o nosso curso completo de teologia, portal instruir.wixsite.com/inicio/teologia. Qualquer dúvida, mande para portalinstruir@gmail.com. Nosso site oficial é o portal instruir.wixsite.com/inicio e, claro, aí o nosso canal do YouTube, que pedimos a você a sua inscrição, que compartilhe, que envie, que faça seus comentários. Nós somos muito felizes em poder ajudar você e também ser ajudado. Grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.